querido, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, o professor Luiz Dudu, seu professor de conhecimentos pedagógicos. E nós vamos dar, então, continuidade à nossa matriz de tendências pedagógicas, conhecimentos específicos para a prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tá chegando, e nada melhor do que você se preparar aqui com a gente. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema extremamente importante, pertinente, está previsto no seu edital, organização do trabalho pedagógico. Vou colocar aqui para você o meu Instagram, olha lá, @Luiz Dudes, sempre com conteúdos pertinentes, dicas, vídeos que com toda certeza vão te ajudar aí na sua aprovação. Esse é o nosso Instagram. E aí, tá preparado? Vamos juntos, vem comigo, que hoje a gente tem muita coisa para fazer. Então, olha lá a organização do trabalho pedagógico. Então, antes da gente adentrar as questões, vamos trabalhar aqui um resuminho bastante simples, só para você relembrar quais são os principais elementos da organização do trabalho pedagógico. Vamos lá? Então, olha só. Dentro da organização do trabalho pedagógico, nós temos esses elementos. O planejamento coletivo. Tá? Planejamento coletivo, deixa eu mudar de cor aqui, que esse cor não ficou bom, não. Vamos lá. Então, o planejamento coletivo. Tá? Depois do planejamento coletivo, nós temos gestão de tempo e espaço, integração curricular e avaliação contínua. Esses são os elementos mais importantes dentro desses aspectos da organização do trabalho pedagógico. Então, olha lá, e no que se refere ao planejamento coletivo, ele vai envolver o quê? Ele vai envolver a participação de quem? De professores, da equipe escolar, na definição de objetivos e estratégias e práticas de ensino. Aqui, esse planejamento ele tem que ser coletivo. Então, todos os atores da escola, aqueles que fazem parte da dinâmica da escola, obviamente tem que estar incluídos aqui dentro desse processo de planejamento coletivo, que é aquele que acontece geralmente no início do ano letivo. A exemplo disso, nós podemos colocar aqui o nosso querido PPP, Projeto Político Pedagógico. Depois do planejamento coletivo ser trabalhado dentro dos seus objetivos específicos, dos seus objetivos gerais, das suas estratégias e das suas práticas de ensino, nós vamos ter, então, a gestão do tempo e do espaço. E o que seria isso? Seria a forma de você organizar as suas rotinas, a rotina escolar, organizar os seus cronogramas, organizar os seus ambientes de aprendizagem, para o quê? Olha só, para favorecer o desenvolvimento, para favorecer a aprendizagem, dos alunos, ok? Com isso, obviamente, após você fazer toda essa questão de cálculo, de gestão de tempo, de organização de rotina, de obedecer os cronogramas, de colocar tudo dentro do seu planejamento, vem a integração com o currículo, que é um alinhamento com aquilo que os currículos trazem dentro dos seus processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, o alinhamento com os conteúdos e as práticas do currículo. Isso para garantir a interdisciplinaridade, mas não só a interdisciplinaridade, mas também para garantir a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Elementos que fazem parte do quê? Elementos que fazem parte dessa coerência pedagógica, que fazem parte desses elementos que tornam a educação mais significativa e mais plural. Então, o objetivo aqui é tornar a educação mais plural. E a avaliação, ela precisa ser o quê? Não preciso dizer para você que a avaliação precisa ser contínua. Acompanhar e registrar o processo de aprendizagem para ajustar as intervenções pedagógicas, ou seja, após aquele processo de aprendizagem, você avaliar como aquele processo, dentro do seu sentido metodológico, foi aplicado. Para isso, então, você precisa, obviamente, analisar os resultados, ver o que deu certo, ver o que deu errado, para que você possa, então, trabalhar as intervenções pedagógicas e promover uma inclusão de todos dentro da sua sala de aula. Esse foi um resumo básico, só para que vocês pudessem entender como que nós vamos, então, trabalhar as nossas questões agora. Então, como que isso aparece em prova? é o que a gente vai ver agora. Vou colocar aí na tela para você, questão de número 1.
O planejamento pedagógico, quando compreendido como um processo contínuo e flexível, olha que coisa linda. Ele tem que ser contínuo e flexível? Sim. Por quê? Porque ele é construído coletivamente. Ele é construído coletivamente, ok? Deve articular-se às demandas da comunidade escolar e ao projeto político-pedagógico. Projeto político-pedagógico, você sabe, é a identidade da escola, construído de forma coletiva com todos os atores da escola, ou seja, gestão escolar, o corpo administrativo, o corpo docente, o corpo discente, os pais dos alunos, todos esses atores escolares trabalham então na construção desse projeto político-pedagógico. Não se restringindo, olha lá, ó, não se restringindo a uma atividade meramente burocrática. Essa é a função do PPP? Ele é uma atividade meramente burocrática? Não, ele não é uma atividade meramente burocrática. É uma atividade que se constrói coletivamente, com diálogo, com participação, com a comunidade escolar. Ele não é, o que o PPP não é? Ele não é um documento, ele não é um documento apenas formal. Então essa questão está certa ou está errada? Diga aí para mim. Essa questão está certa ou está errada? Não se restringindo a uma atividade meramente burocrática, essa questão está perfeita, essa questão está linda. Pode marcar aí questão de número 1, certa, no seu material. Questão perfeita, tranquila. Partiu então, questão de número 2, olha lá na tela para você. A organização do trabalho pedagógico implica considerar apenas os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular, sendo desnecessário integrar conhecimentos locais ou regionais, já que estes não são contemplados como obrigatórios pela legislação. Quando nós falamos de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem força de lei. Ela tem força de lei. Ou seja, qual é a função da Base Nacional Comum Curricular? É integrar o ensino e a aprendizagem de modo que ele seja extremamente coerente com as diretrizes estabelecidas. Ou seja, a BNCC prevê que 60% do conteúdo que é ministrado, que deve ser ministrado para os alunos dentro dos bimestres, dentro daqueles períodos onde nós, professores, fazemos a nossa gestão de tempo, eles devem ser vistos de forma o quê? De forma nacional, em âmbito nacional, ok? Então, 60% desse conteúdo, a BNCC diz currículos, 60% o aluno tem que ver. Então, se o aluno está aqui no estado de Goiás e ele muda para o Piauí e ele está lá no 6º ano, ele está vendo pré-história, período paleolítico, período neolítico, idades mentais, transição para a antiguidade, sumerianos, acadianos, amorreus, egípcios, gregos, romanos. Se ele sai do estado de Goiás e no 6º ano ele está vendo isso, quando ele chegar lá no Piauí ele tem que ver a mesma coisa, porque a Base Nacional Comum Curricular diz que é assim que tem que acontecer. Tudo bem? Mas existe uma parte que está sobre uma porcentagem de 40%, que leva em consideração as especificidades. As especificidades o quê? Regionais. Então, essas especificidades regionais, elas devem ser levadas em consideração. Então, vamos lá? Vamos analisar novamente essa questão? Olha lá na tela. A organização do trabalho pedagógico implica considerar apenas os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular, sendo, olha só, desnecessário integrar conhecimentos locais e regionais. É necessário, porque nós temos aqui os 40% que devem ser integrados dentro dessa perspectiva das especificidades regionais. Já que estes não são, olha só, não são, errou mais uma vez, contemplados como obrigatórios pela legislação educacional. Então, essa questão está certa ou está errada, meu povo? Essa questão ela está muito, mas ela está muito errada. Ok? A BNCC prevê parte obrigatória e abre espaço para conteúdos locais e também regionais dentro do currículo. Questão de número 2, errada.
Vamos lá, partiu, questão de número 3. Olha lá na tela. A avaliação diagnóstica constitui etapa fundamental do planejamento. Quando que ela acontece? Ela acontece no início. Acontece no início do processo. Ela acontece no início do processo pedagógico. Ela acontece no início do processo pedagógico. Tudo bem? Então, a avaliação diagnóstica constitui a etapa fundamental do planejamento. Coisa linda, pois permite, olha só, identificar os saberes prévios, lindo, perfeito, levar em consideração o conteúdo, as aprendizagens que o aluno já adquiriu dentro do seu processo acadêmico dos estudantes e ajustar, olha só, ajustar as estratégias pedagógicas às necessidades reais da turma. Eu não preciso dizer para você que isso aqui está muito mais do que certo. Então, qual é a função da avaliação diagnóstica? A avaliação o fundamento, o objetivo da avaliação diagnóstica é fazer com que o professor identifique quais são os saberes prévios que aquela turma, que aquele aluno detém. E, em cima disso, trabalhar os conteúdos que já estão previstos na BNCC, ou dentro da sua parte geral, ou dentro da sua parte específica, adaptando esses conteúdos, contextualizando esses conteúdos à realidade desses alunos, mas sem deixar de levar em consideração o quê? Sem deixar de levar em consideração os seus saberes prévios. Os seus saberes prévios, por isso, questão de número 3, certíssima. Pode marcar aí no seu material, questão de número 3, certa. Questão 4. A descentralização do projeto pedagógico por meio da participação coletiva de professores, gestores e comunidade escolar fortalece a autonomia e a gestão democrática, princípios previstos na LDB. A LDB defende a gestão democrática. E lembre-se que quando a gente fala de gestão democrática não se aplica, olha só, não se aplica apenas, não se aplica apenas ao sufrágio, não se aplica apenas ao sufrágio, ao voto, à escolha do diretor. Não, porque a gente tem o lei do engano de acreditar que gestão democrática é apenas a escolha para diretor, quando, na verdade, gestão democrática é um mundo de coisas dentro. É a participação coletiva, é a construção de projetos, de PPP, né? É a prestação de contas do diretor. Então, não se aplica apenas ao sufrágio ou ao voto ou à escolha de quem? Do diretor escolar, do diretor da unidade escolar, ok? Então, olha só, a descentralização do planejamento pedagógico, ou seja, o planejamento pedagógico ele tem que ser descentralizado? Sim, ele tem que ser descentralizado. Por quê? Porque o sentido de descentralização aqui é no sentido coletivo. Então, ele precisa ser descentralizado, ok? Por meio da participação coletiva de professores. Lindo, perfeito. Participação coletiva, construção coletiva desse planejamento. Professores, gestores da comunidade escolar. Fortalece o quê? Fortalece a autonomia da escola e a gestão democrática. Princípios que estão previstos na LDB. E aí, questão de número 4, pode marcar aí no seu material. Questão de número 4, muito mais do que certa. Pode marcar certa aí, meu filho, sem medo de ser feliz. Questão 5, o planejamento anual do professor deve ser elaborado de forma isolada. Já começou errado. Sem, olha aqui, ó, sem vinculação ao projeto político-pedagógico da instituição. Visto que o PPP orienta apenas a gestão administrativa, não interferindo diretamente nas práticas pedagógicas. E aí, pessoal, essa questão tá certa ou tá errada? Essa aqui, se aparecer na tua prova e você errar uma questão como essa aqui, eu vou ter que surgir da terra, eu vou brotar da terra para puxar teu pé, meu filho. Uma questão dessa aqui você não pode errar jamais. Lógico que essa questão está completamente errada. Por quê? Porque o PPP, vou colocar aqui para você, ele orienta
o PPP, ele orienta tanto a gestão, ele vai orientar tanto a gestão, quanto quem? Quanto as práticas pedagógicas. Ok? Então, lembre-se que o PPP, ele é o quê? Ele é a identidade da unidade escolar construído coletivamente com seus atores, ok? Gestão, corpo administrativo, corpo discente, corpo docente e os pais dos alunos, a comunidade escolar como um todo. Questão de número 5, pode marcar aí no seu material. Questão de número 5, errada. Partiu? Partiu? Tá conseguindo pegar aí? Tá indo lindo? Tá acertando tudo? Então vem comigo. Vamos juntos. Olha lá. Questão de número 6. Agora o caldo vai começar a engrossar. Vamos lá. De acordo com a teoria da prática da aprendizagem, significativa, o planejamento de novas aprendizagens pode ser pensado à revelia de aprendizagens anteriores. Ok? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala da teoria da aprendizagem significativa, essa teoria é de quem? Essa teoria é do Asper. Essa teoria é do Ausberg, ok? Teoria do Ausberg, teoria da aprendizagem significativa. E o que ela diz? Defende que novos conhecimentos devem estar, a teoria do Ausberg defende que os novos conhecimentos apresentados ao aluno devem estar alinhados com os conhecimentos que ele já aprendeu, ou seja, com seus conhecimentos prévios, com a aprendizagem o quê? Com a aprendizagem anterior. Então, olha lá, vamos ler de novo essa questão, já que a teoria do Asper diz que eles devem estar conectados, ok? Então, a teoria da aprendizagem significativa diz que os novos conhecimentos, novamente, teoria da aprendizagem significativa do Ausberg, diz que os novos conhecimentos apresentados devem estar conectados com os conhecimentos prévios, com a aprendizagem anterior. Então, vamos ler de novo essa questão. De acordo com a teoria da aprendizagem significativa de quem? Do Ausberg, o planejamento de novas aprendizagens pode ser pensado à revelia. À revelia significa o quê? Separado isso aqui, gente, ignorado. Pode ser pensado a revelia de aprendizagens anteriores? Claro que não. Então, essa questão de número 6 aqui, ela está o quê? Questão errada. Pode marcar aí no seu material, sem medo de ser feliz, meu bebê, porque aqui a sua aprovação é garantida. Essa questão está errada porque se a teoria do Ausberg sobre a aprendizagem significativa diz que os conhecimentos novos devem estar conectados com os conhecimentos anteriores, esses conhecimentos, então, não podem ser pensados o quê? Não podem ser pensados à revelia. Por isso, então, questão de número 6 errada. Ok? Tranquilo? Conseguiu pegar? Então, vamos lá. Partiu questão de número 7. Olha lá. De acordo, olha só. De acordo com a metodologia do Balance Scorecard, os processos críticos da organização devem ser classificados da perspectiva do cliente, com vistas ao alcance da satisfação e fidelização. Então, quando nós falamos dessa questão aqui, essa é uma questão um pouco complexa, porque a teoria do Balance Scorecard inclui a dimensão do cliente, que sempre busca o quê? Sempre busca a satisfação, né? A gente sabe que, não pode, que nós não devemos pensar em educação dentro dessa perspectiva mercadológica, mas muitas vezes isso acaba, então, tornando-se uma realidade que nós também não podemos disfarçar muito. Tá? Então, dentro de uma perspectiva um pouco mais tradicional, os alunos são vistos como clientes. Né? E a teoria do Balance Scorecard diz o quê? Que o cliente sempre deve estar satisfeito. Sempre deve estar satisfeito. Então, essa é a teoria do balance, da metodologia do Balance Scorecard. Então, vamos lá?
Vamos ler de novo essa questão para a gente verificar se ela é certa ou se ela é errada. Então, de acordo com a metodologia do balanço Scoregard, os processos críticos da organização devem ser classificados na perspectiva do cliente. Se o cliente sempre tem que estar satisfeito, se o cliente deve sempre buscar a sua satisfação e, obviamente, a unidade que oferece aquele serviço buscar a fidelização daquele cliente, obviamente, então, que essa questão está ok, certa. Olha lá, com vistas ao alcance do quê? Da satisfação e da fidelização de sua clientela. Então, questão de número 7, pode marcar aí questão de número 7, certa. Mas, uma vez, nós não devemos pensar a educação como sendo uma educação apenas mercadológica, tecnicista, que busca criar modelos comportamentais. Mas isso acaba acontecendo devido aí a muitas concepções filosóficas de unidades particulares, né? Que acabam tratando, então, o aluno como cliente. E é por isso que eu coloquei essa questão aqui, para que, se ela aparecer na sua prova, ou se uma questão análoga, semelhante, aparecer na sua prova, você acertar. Então, a teoria do balanço scorecard é: o cliente deve sempre estar satisfeito e a unidade que oferece o serviço buscar a sua fidelização. Pegou aí, meu querido? Pegou aí, meu neném? É isso aí. Então, partiu questão de número 8. Olha lá na tela para você. A dimensão racional do planejamento corresponde ao poder de decisão envolvido na tomada de uma decisão estratégica. Então, vamos lá? Olha só o que eu vou destacar aqui para você. O planejamento racional, ele envolve duas questões aqui que são interessantes. Primeiro, ele vai envolver o que aqui? Ele vai envolver análise, e depois ele vai envolver o quê? Ele vai envolver decisão. Mas é qualquer decisão? Não. É uma decisão estratégica. Então, o planejamento racional, por que chama de planejamento racional? Chama de planejamento racional porque ele tem como objetivo criar uma decisão que seja estratégica. Então, esse planejamento, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Dentro do escopo, dentro do espaço desse projeto, você tem que delimitar suas metas, tem que delimitar a sua metodologia, tem que delimitar os seus objetivos gerais específicos e quais os resultados que você pretende alcançar. Por isso, então, a dimensão racional do planejamento corresponde, olha só, ao poder de quê? Poder de decisão envolvido na tomada de uma decisão estratégica. Portanto, essa questão está ok, meu neném? Essa questão aqui, ela está certa. Pode marcar, então, questão de número 8, questão certinha, tudo bem? Então, olha lá na tela, próxima questão. Questão de número 9 já está aí na tela para você. A dimensão racional do planejamento. Ah, não, essa que eu repeti, pessoal, desculpa. É a mesma questão da questão 8. Então, nós vamos partir, terminando aqui, com essa última questão, questão de número 10. O processo de planejamento estratégico começa com a definição dos objetivos estratégicos da organização. E eles estabelecem o propósito ou a razão de ser a organização. Então, toda estratégia parte do quê? Toda estratégia que parte dos objetivos, ela parte dos objetivos maiores, até a missão, ok? Até a missão. Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, ela parte até a missão, ou seja, a missão da instituição. Então, essa questão ela está ok? Essa questão aqui, questão de número 10, essa questão está certinha. Tudo bem, meus queridos? Com isso, nós concluímos mais esse bloco. Então, não deixe de compartilhar essa aula e deixar o seu like. Forte abraço e boa preparação para você.